histórico. É como eu sempre falo, o primeiro ninguém nunca vai esquecer e o Paris Saint-Germain conquistou pela primeira vez na sua história a UEFA Champions League. Finalmente, todo aquele investimento multimilionário, multibilionário no Paris Saint-Germain teve sucesso nessa noite de sábado com o título da tão sonhada orelhuda, a UEFA Champions League. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os pormenores, os detalhes por trás do gol e da estratégia do Luiz Henrique que resultou na primeira UEFA Champions League do Paris Saint-Germain. A maior goleada da história das finais da UEFA Champions League, o Paris Saint-Germain fez 5-0 na Inter, uma das equipes que melhor defende no futebol. Se você já é inscrito aqui no Futebol Traduzido, recentemente eu falei um pouquinho sobre como é a defesa do futebol italiano, como que a Inter se defendia, e nesse vídeo aqui você vai ver como que o PSG, com um plano perfeito, a estratégia perfeita, destruiu a defesa da Inter na final que apenas uma equipe jogou. Essa final é muito interessante, muito importante, principalmente para mim, que sou treinador de futebol, né? Eu sou licenciado pela CBF Academy como treinador de futebol e eu trabalho na Paris Saint-Germain Academy aqui no Brasil. Então foi muito interessante, para mim esse título valeu ainda mais por me sentir parte da família Paris Saint-Germain. Então, antes de eu começar aqui a análise tática, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer entender mais sobre como as partidas são decididas, principalmente hoje, nesse futebol atual, nesse futebol moderno, os detalhes fazem muita diferença. E eu, João Vitor, aqui no Futebol Traduzido, mostro esses detalhes, mostro a parte estratégica, a parte tática e o que definem jogos e campeonatos no futebol atual. Então, se você gosta desse conteúdo, se você curte aprender mais sobre o futebol, se inscreve aqui no Futebol Traduzido, já deixa seu like nesse vídeo e comenta aqui o que você achou dessa final e se você tem uma sugestão para o próximo vídeo. Falando das escalações da partida, nós tivemos ontem no Paris Saint-Germain o 4-3-3 como ponto de partida. E eu, ao longo do vídeo, vou mencionar de novo esse termo para você entender por que eu digo que o 4-3-3 é um ponto de partida e não um sistema tático realmente do Paris Saint-Germain. O Paris que foi com Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Paty, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves e na frente o Kvaratskhelia, o Dembélé e o Doué, o garoto de 19 anos que marcou 2 vezes nessa final. A Inter de Milão, que ela vinha num sistema que é o 5-3-2, né, uma linha de 5 defensivas, muito clássico do futebol italiano, esse sistema tático, e os jogadores que foram para a final eram o Yann Sommer como goleiro, pela direita nós tínhamos o Dumfries, Pavard, Acerbi e Bastoni como o zagueiro pela esquerda, e na ala barra ponta pela esquerda é o Di Marco. No meio campo, 3 meio-campistas que eram Çalhanoğlu, Mkhitaryan e também o Barella. Na frente, Lautaro Martinez e o Thuram. A estratégia para a Inter nesse final era muito clara. Como o PSG é uma equipe que pressiona alto, que pressiona muito forte, pressiona no mano a mano, ou seja, ele se expõe muito e coloca muita intensidade e intenção na pressão. Inclusive, o primeiro lance da partida foi o Paris Saint-Germain fazendo a cobrança do pontapé de saída para a linha lateral, para já pressionar a Inter no campo de defesa. A estratégia da Inter, que nós podemos ver ao longo do jogo, que realmente não funcionou, era fazer um lançamento longo para quebrar a pressão do PSG, para o Thuram fazer uma parede, fazer um pivô, ou dominando e segurando para a aproximação dos meio-campistas ou dos alas, ou já devolvendo de primeira para um dos meio-campistas acionar um ala no ponto futuro. Como eu falei, o PSG marcava no mano a mano, marcava num bloco mais alto, e quando você aperta a saída de bola do adversário marcando alto, vai ter espaço nas costas. Então, na teoria, como eu falo, na prancheta toda a estratégia funciona. Porém, no jogo, essa estratégia não funcionou, porque a pressão alta do PSG foi muito eficaz nessa partida. Já a estratégia do Paris Saint-Germain, a estratégia do PSG, o 4-3-3 como ponto de partida, que eu mencionei anteriormente, era realmente um ponto de partida, porque os jogadores não tinham posições fixas. O que eles precisavam fazer era estar ocupando o espaço certo do campo para criar algum tipo de vantagem, seja por atrair a atenção do adversário, liberando espaço para um companheiro, acionando para poder criar uma vantagem posicional, uma vantagem numérica, ou seja, independente de quem seja o jogador, o espaço onde precisa ter um jogador, ele precisa estar sendo posicionado por qualquer atleta. Seja ele atacante, meia, zagueiro, lateral, não importa. Agora, todos os espaços precisam estar sendo preenchidos. É a base do jogo de posição que o Luiz Henrique aplica com muita excelência. E não jogadores
parados, como pregos. Não, é um futebol que tem muita mobilidade, tem muita movimentação, tem troca de posição, tem que criar vantagem sobre o adversário. Para mostrar um pouquinho como funcionava a defesa da Inter e como o PSG conseguiu construir vantagem. Repara, ó, tem a linha de 5 defensiva aqui, ó, o Di Marco não está aparecendo na jogada, os 3 meio-campistas e os 2 atacantes. A Inter marca por zona, por isso que você vê as linhas, porém com encaixes individuais. Então, ó, a bola tá com o Vitinha, ela vai balançar lá para o lado esquerdo com o Nuno Mendes, e nesse momento, ó, você tem aqui o Doué pelo lado esquerdo, com o Kvara na ponta, o Dembélé por dentro, o Neves pela direita, lá na frente tem o Hakimi como atacante, ou seja, o que eu falei, o PSG não tem posição fixa. Cada jogador, ou independente do jogador, preenche o espaço que tem que ser preenchido para criar vantagem para si mesmo ou para um companheiro. Então, o que eu falei anteriormente, jogo de posição não é todo mundo parado na sua posição. Muito pelo contrário, tem muita mobilidade, muita movimentação e troca de posição. Mas, voltando para o lance, o Nuno Mendes recebe e ele vai acionar o Doué. A partir do momento que a bola entra aqui no espaço onde é defendido pelo Dumfries, aí ele vai fazer a pressão. Então, ó, o passe acontece e já faz a pressão tanto do Dumfries quanto aqui do Pavard. Eles já mudam a sua postura para poder pressionar o Doué e não permitir que ele avance. Então, esse trechinho aqui foi só para te mostrar como que funcionava a defesa da Inter. Agora aqui, ó, já é o lance do gol, que vai escalar domínio, vai avançando, ele não consegue progredir. Repara como a defesa da Inter tá, ó, fechando muito bem aqui o setor da bola, que é uma defesa por zona, então ela se compacta mais no setor da bola. E o lado oposto, aqui o equilíbrio defensivo está sendo feito apenas pelo Di Marco. E tem o Hakimi e o Dembélé. O Doué, que era ponta direita, virou centroavante. O Dembélé agora como um ponta direita um pouco mais fechado. O Hakimi como lateral, jogando dentro da área. Olha só como tem troca de posições no Paris Saint-Germain do jogo de posição. Como o PSG não conseguiu avançar por aqui, ele vai fazer um recuo, um passe para trás. Esse passe para trás justamente para poder buscar espaço. Olha como o Vitinha tem espaço. Era isso que o PSG queria, já que não conseguiu progredir por ali. Como a jogada estava muito na profundidade aqui, ó, quase dentro da área, quase perto da linha de fundo, a Inter recuou bastante o bloco para poder proteger essa zona do campo. Isso gerou espaço aqui para o Vitinha. Quando o passe é para trás, a defesa sai para poder pressionar a bola, porque quem tem espaço para pensar e tomar uma boa decisão é o Vitinha. Então a defesa vai saindo. Nesse momento, o Doué, que estava fora do primeiro lance, ele observa a defesa saindo e o espaço que vai ficar nas costas, visto que a defesa está andando para frente. E todo mundo, ó, com o corpo para frente, o que impossibilita eles correrem para acompanhar o Doué, que vai receber livre no fundo e dominar orientado. Então ficou o Di Marco para preencher o espaço entre o Hakimi e o Dembélé e também pressionar a bola. E isso deixa ele em dúvida do que fazer e com o espaço originado com o passe para trás, o Doué consegue levantar a cabeça e tomar uma excelente decisão em fazer o passe para o Hakimi e empurrar para o gol, posicionado como centroavante. Hakimi, que é lateral direito. O segundo gol aconteceu logo aqui depois de um arremesso lateral do Dumfries. O Paris Saint-Germain consegue recuperar essa bola antes que ela caia em escanteio e começa a avançar em contra-ataque. Por ser escanteio, a Inter estava toda proposta para atacar, né, no campo de ataque, deixando espaço nas costas. E aí o Paris Saint-Germain conseguiu, em velocidade, esticar essa bola no fundo. Olha aqui, ó, o mano a mano, 2 contra 2, para o Dembélé receber esse passe aqui no corredor esquerdo. E o ponto de contra-ataques, por que contra-ataques funcionam tanto no futebol? Porque quando você corre para trás, como a Inter está fazendo, você corre desorganizado. Repara nesse momento, ó, como mesmo sendo 4 contra 4, como tem 3 jogadores orientados para a bola e só o Di Marco novamente no equilíbrio defensivo, né, no balanço, cuidando da inversão da jogada. E aí o Dembélé consegue fazer esse passe, mudar de corredor, e o Doué consegue finalizar, e o Di Marco acabou desviando a bola, matando o Sommer. Nesse momento, o PSG fez 2-0 com menos de 20 minutos de jogo. O terceiro gol começa com uma troca de passes do Paris Saint-Germain no seu campo de defesa, buscando atrair a Inter para poder atacar o espaço às costas. Então o PSG foi trocando passes, atraindo a marcação, ó, fazendo aquela marcação em linha, ó, começasse a saltar, deixando o espaço às costas para depois ser superado com troca de passes e aceleração. E tinha lá da defesa, ó, vem conduzindo em velocidade, usa o Dembélé, que é o camisa 9, né, entre aspas, o centroavante, buscando ele o apoio para tirar o zagueiro da sua posição, criando mais espaço às costas, ó, o buraco que ficou por conta dele tirar um dos defensores da linha defensiva, nesse caso acredito ser o Acerbi aqui que ele tirou, e aí
o Vitinha bate o seu marcador na corrida para receber no espaço que o Dembélé construiu, né? É o que eu falei, jogo de posição criando vantagem ou para si mesmo ou para o companheiro. O Dembélé deixa de calcanhar, o Vitinha vai sair em velocidade e aí ficaram 3 contra 2. O Doué e o Kvara correndo junto aqui do Bastoni e do Pavard para poder defender essa jogada de construção rápida do Paris Saint-Germain. O Vitinha escolheu o Doué para receber o passe. Houve a pressão do zagueiro, mas cara a cara o garoto de 19 anos ele mandou para o fundo do gol nesse momento, fazendo 3-0 para o Paris Saint-Germain. E o quarto gol começa novamente com o PSG tocando passos na defesa, atraindo a marcação. Faração tem espaço às costas. Olha a altura da última linha da Inter. Na linha do meio de campo, com o Kvara saindo antes do meio de campo. Recebeu o passe em profundidade do Dembélé. Camisa 7 do Paris Saint-Germain, de pé canhoto, não perdoou, marcou o gol. E olha que muitos falaram para ele sobre deixar o Napoli para o PSG, que não ganhava nada, que ele estava fazendo um erro na sua carreira e com gol na final, o Kvara é campeão da UEFA Champions League. Um dos detalhes que eu acho muito interessante dessa final do Paris Saint-Germain é que o Marquinhos, por exemplo, que chegou lá em 2013, no início ainda desse projeto, na época ele era reserva, né? E foi chegando no início do projeto, foi evoluindo, se tornou campeão da equipe, é um dos maiores vencedores da história do Paris Saint-Germain. E como capitão, ele foi o escolhido, né, por ser capitão, a levantar a taça da Champions League. Então mostra como esse projeto do Paris Saint-Germain realmente teve alguns altos e baixos durante todo o processo, mas o resultado final mostra que o projeto, o processo foi muito bem construído, muito bem feito. E o jogador começou como um novato, como um garoto muito jovem ali, como um reserva da equipe, foi se desenvolvendo, foi evoluindo como atleta, assim como o clube ia evoluindo também na sua história, para todo mundo ser coroado no final como campeão da Europa, como a melhor equipe do futebol europeu. Eu também gosto de mencionar bastante sobre o treinador Luis Enrique, que é um treinador da escola espanhola, né, vem do Barcelona, que é da escola holandesa, né, do jogo de posição, de posse de bola, de ataque a todo momento, de pressão alta, um treinador que descartou o Mbappé, né, não gostaria de ficar com o Mbappé realmente, então o Mbappé não ficou no clube, o Mbappé foi para o Real Madrid, e um clube que teve Neymar, teve Mbappé, teve Messi, mas sem nenhuma grande estrela no nome, conseguiu que com todas essas estrelas com muito nome não foram capazes de conquistar esse troféu. Então é aquilo que no papel esse tipo de jogador, né, com muito nome, no videogame ele pode funcionar, mas nem sempre os melhores com nome formam as melhores equipes. E a história do futebol tem mostrado que as melhores equipes são aquelas que mais triunfam, mais conquistam, né, dentro do futebol e também em diversas áreas da vida. Então, não é porque o jogador tem um nome que ele vai fazer com que a equipe evolua. Muitas vezes, você, com jogadores sem muito nome, mas uma grande liderança, uma grande estratégia, com todos focados em fazer a equipe melhor, podem trazer muito mais sucesso do que apenas dinheiro e um nome elevado de um jogador. Então, parabéns, Luis Enrique, parabéns a todos os atletas e equipe do Paris Saint-Germain, desde o treinador até o faxineiro, o porteiro, todos são muito importantes para fazer com que o Paris Saint-Germain finalmente conquiste a Europa, conquiste a orelhuda. Essa foi a análise da final da Champions League entre Paris Saint-Germain 5 e Inter 0. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, confere se você já está inscrito no canal para você não perder os próximos vídeos sobre tática e estratégia de futebol aqui no Futebol Traduzido. Eu sou João Vitor, treinador de futebol licenciado pela CBF Academy, e eu te aguardo na semana que vem para o próximo vídeo. Um grande abraço.